a professora Lorena e essa é a intérprete Jaqueline. E juntas estaremos aqui no Conexão Escola TV a fim de compartilhar experiências e aprendizado com a turma do 4º ano, agrupamento D, Ciclo da Infância. Sua presença é muito importante. Conto com você! E em nossa aula de matemática estudaremos sobre o ato de medir. Observe essas duas imagens. Será que há algo em comum entre elas? Você já utilizou algum destes instrumentos em seu dia a dia? Sabe o nome deles? Pois bem, na imagem 1 nós temos uma balança e sobre ela uma fita métrica. A balança é utilizada para medir a massa. Popularmente dizemos que é para medir o peso. E sobre ela temos a fita métrica. Com certeza você já conferiu sua altura utilizando uma dessas. A fita métrica é uma unidade de medida de comprimento. E ali, ao lado, o que é aquilo? Na imagem número 2, nós temos um conta-gotas, que auxilia na medida de capacidade. Em resumo, todos esses itens nos auxiliam na medição. E você já ouviu falar que medir é comparar? Observe bem o que acontece com Cebolinha e Mônica nesse quadrinho. Mônica está passando e Cebolinha grita: "Mônica, baixinha e golducha!" Cebolinha já espera uma coelhada. Mas no lugar, Mônica retira uma fita métrica. Cebolinha parece não entender nada. Mônica confere a sua altura, a circunferência da sua cintura. E ao final ela diz: tem gente que não se enxerga mesmo. O que Mônica fez foi comparar as suas medidas com as medidas de Cebolinha. E pelo visto, ela percebeu que as medidas de Cebolinha são equiparadas às suas ou até superiores. Esse Cebolinha não tem jeito mesmo. Sendo assim, para que servem as medidas de comprimento? Para descobrir a altura, conferir o tamanho de objetos e até o tamanho de espaços, como o nosso quintal, e até a distância entre duas cidades. Porém, as medidas podem ser padronizadas e não padronizadas. As medidas não padronizadas são aquelas em que utilizamos o nosso corpo como referência. Por exemplo, palmas das mãos, que é quando os nossos dedos estão bem abertos, polegares, passos, pés, dentre outros. Porém, essas medidas, elas não são tão certeiras, porque o meu corpo é diferente do seu. Vou dar um exemplo. Quero medir aqui o meu computador. Para isso, eu vou utilizar 2 tamanhos de palmas. Será que eu vou conseguir o mesmo resultado? Com certeza não. Para que eu tenha um resultado bem preciso, eu preciso utilizar as medidas padronizadas. E as suas unidades são milímetro, representado pelo mm, centímetro pelo cm, que equivale a 10 milímetros, metro, representado pelo m, que equivale a 100 centímetros, e quilômetro, representado pelo km, que equivale a 1000 metros. E aqui quero inclusive dar alguns exemplos. Quero descobrir o tamanho de uma ponta de lápis. Posso utilizar uma régua. E se eu quiser medir o lápis todo, também posso utilizar a régua e descobrir os seus centímetros. Porém, gostaria que vocês se atentassem a um detalhe importante. Às vezes, quando vamos medir, nós não posicionamos o objeto partindo do marco zero. E aí acontece uma confusão danada, porque não há precisão na medida. Quando você for medir na sua casa, na escola, observe bem se o objeto está bem posicionado. Combinado? E se eu for medir a minha altura? Posso utilizar a fita métrica, assim como a Mônica fez. E se for o quintal da minha casa? Com uma fita métrica vai dar um trabalhão danado. É aí que eu posso utilizar a trena, que é um instrumento muito utilizado na construção civil. E a distância entre duas cidades, como é que fica? Posso conferir nas placas ou também através de um aparelhinho que se chama odômetro. Ele fica ali, ó, no carro.
e ele auxilia na medida dos quilômetros percorridos durante um percurso. Até aqui tudo bem? Pois agora eu tenho um desafio. Ache para mim o impostor. Aqui nessas imagens temos um elemento que não faz parte das unidades de medida de comprimento. Quais são eles? A, régua, B, relógio, C, trena, D, fita métrica e metro articulado. O que você me diz? Se você respondeu a letra B, relógio, você acabou de acertar. Vamos adiante? Agora vamos falar sobre as medidas de massa. Observe essa imagem. Nós temos dois ursos brincando em uma gangorra. O urso vermelho e o urso cinza. Qual deles você acha que é o mais pesado? E o mais leve? Se você diz que o mais pesado é o urso vermelho, você acabou de acertar. Mas aqui tá muito fácil, né, gente? Se a gente observar o corpo ali, a dimensão do urso, fica muito tranquilo de descobrir. Mas em alguns momentos, a gente não consegue isso com tanta precisão. E é aí que entra a balança. Inclusive, quero ensiná-los a fazer uma balança em casa. Você vai precisar de um cabide, 2 saquinhos plásticos, desses que a gente encontra em supermercado. Coloque um saquinho de cada lado. Escolha um local bem fixo para deixar o cabide. Eu deixaria na maçaneta da porta da minha casa, mas como aqui eu não tenho maçaneta, eu vou segurar. E eu quero agora comparar duas medidas. A de um lápis, deixa eu pegá-lo, vou colocar aqui. E uma régua, uma cola. Será o que é mais pesado e o que é mais leve? Com certeza, o mais pesado é a cola. Pendeu para esse lado. Faça essa experiência na sua casa, você vai gostar. Inclusive, essa balança que nós fizemos é muito parecida com essa número 1, que tem 2 pratos, e ali equipara o mais leve e o mais pesado. Veja bem, se você quer algo mais preciso, você precisará utilizar a balança de número 2 ou de número 3. A balança de número 2 eu já encontrei em supermercados, açougues, hortifrutis e ela é utilizada para pesar alimentos. E essa balança número 3, eu já conferi quantos quilos eu tenho em uma farmácia e até em um hospital e eu utilizei uma dessas. As unidades de medida de massa são grama, representado pelo G, quilograma pelo KG, tonelada pelo T. Inclusive, deixei aí para vocês 3 imagens. Uma de uma dupla de elefantes, outra uma fatia de bolo, deu água na boca, parece estar saborosa. E outra, 2 crianças de 9 anos. Quero saber, qual dessas imagens eu posso utilizar a unidade da tonelada? Se você diz elefante, você acertou. E as crianças de 9 anos? Ah, os quilogramas, também conhecido como quilo. E essa fatia de bolo? As gramas. Porém, se atente, se você for comprar o bolo todo, você vai precisar utilizar a balança para conferir se é em gramas ou em quilogramas. E, finalmente, chegamos às medidas de capacidade. Temos aqui uma garrafa de 2 litros, uma latinha de 355 ml e uma outra garrafa de 1 litro. Viram quantas capacidades diferentes representadas aqui? 1 mililitro é representado pelo ml, o litro pelo L. 1 litro equivale a 1000 mililitros e meio litro a 500 mililitros. Inclusive, a gente acha que 1 mililitro não é nada, mas de mililitro em mililitro dá uma diferença enorme em nosso dia a dia. Assistam esse vídeo e confiram. A Catu explica, consumo consciente. Esse pinga-pinga pode ser o vilão da sua conta de água. Conserte a torneira e reduza a conta em 400 litros de água por dia. Viram só? 1 mililitro de juntando dá um desperdício danado na sua casa. Guarde essa dica.
Organize as torneiras da sua casa, sempre deixe bem fechadinhas para evitar o desperdício. Pessoal, as unidades de medida, elas estão presentes em todos os lugares, não é mesmo? Em nosso dia a dia isso é muito comum. E eu preparei uma receita de bolo de cenoura especialmente para você. E nessa receita eu utilizei muitas unidades de medida. Vamos conferir juntos? Espero que você tenha gostado de nossa aula. Caso queira revisar algum assunto e até realizar as atividades propostas, acesse ao portal Conexão Escola. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, tchau. Até a próxima!